Oi, crianças, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Sou a professora Delma Ferreira. Estaremos juntinhos em mais uma aula. Então, vamos começar nossa aula, turma? Vamos lá? Que aventura incrível será que os personagens da nossa história vão viver hoje? Então, já perceberam que a nossa aula está cheia de magia, de aventuras, né? É isso aí. Na nossa aula do projeto Leia com SEAD, hoje nós trouxemos história. Isso mesmo, tem história, tem um conto bem divertido. Daqui a pouquinho vocês vão descobrir qual é o conto de hoje. Mas agora eu tenho aí desafio. Qual é o desafio de hoje? Despertar o interesse e o prazer pela leitura, pela escuta, através de contação de histórias, incentivando a imaginação e a criatividade, não é mesmo? Porque, como eu sempre falo para vocês, a leitura, ela nos leva para lugares incríveis, né? A gente pode conhecer cenários, lugares diferentes, personagens divertidos e até aqueles personagens maldosos, né? A gente conhece aí através das histórias. Hoje nós vamos falar de conto, turminha. O que é um conto? Ele possui características típicas desse gênero, né? Apresenta personagens, animais com características humanas. Ele gira em torno de um personagem principal. O enredo, tá? Tem um personagem com uma história principal e de vez em quando, assim, ele apresenta o quê? Uma lição de moral, né? E aí, nós vamos conversar um pouco sobre a história de hoje. Vocês já ouviram? Eu acho que alguém aí já ouviu. A anteninha tá ligada para escutar as respostas, tá bom? Alguém já ouviu a história do Patinho Feio? Esse conto aí? O Patinho Feio. Quem já ouviu? Ah, já ouviu? Que legal. Mas aí tem aquele combinado nosso, né? Que a gente fez lá no comecinho das aulas. Se você já ouviu a história, você vai ouvir de maneira diferente. Se não ouviu, vai ouvir, vai contar para muita gente. E mesmo aqueles que já ouviram, que vão ouvir de maneira diferente, vai contar para muita gente, tá? Então, a história de hoje, o conto de hoje é O Patinho Feio. Vamos lá? Era uma vez uma pata que estava muito orgulhosa, né? Com os ovos que havia botado. Faltava pouco para os patinhos chegarem. E de repente, em um certo tempo, esses ovos começaram a quebrar. E foram quebrando um por um e nascendo os patinhos. Cada um mais lindo que o outro. E foram nascendo os patinhos e a pata muito feliz com aquela ninhada de ovos. Mas de repente, saiu um patinho diferente. Tinha uns patinhos lindos, amarelinhos. Mas aí, do nada assim, aparece um patinho desengonçado, todo cinza e todo estranho. A patinha deu uma olhada e pensou: e esse patinho feio? Bom, essa ninhada de patinhos lindos, a pata estava orgulhosa. Exibia seus patinhos, porém todos riam do patinho feio. E ao ver aquele patinho tão diferente, diziam: os outros são tão bonitinhos e esse é feio. Isso deixava o patinho feio mais triste, muito triste. Ele chorava muito, ficava com muita vergonha, coitadinho. Os outros eram lindos e ele, por ser diferente, todo cinza e bem desengonçado, todo mundo chamava ele de feio. Coitado. Os animais estranhavam o fato dele ser um pato. Um dia, ele, cansado, fugiu para a floresta.
Chegou na floresta, ele conheceu vários outros animais. E quando os animais se aproximavam, ele falava que ele era o patinho. Mas os animais olhavam e pensavam: "Hum, um patinho? Não sei não." Mas ele ficava ali na dele, se achando muito feio. Um belo dia, quando estava bem crescido, chegou num lago onde haviam vários cisnes nadando, todos bonitos e charmosos. Quando o patinho feio os viu, ficou cheio de encanto pela beleza e elegância dos cisnes. Então o patinho feio pensou: se todos me acham feio, imagina esses belos cisnes. São todos lindos, brancos. Seria expulso daqui. E ao se aproximar do lago, ele observou o seu reflexo na água. Quando ele olhou para a água, ele deu uma olhada assim e pensou: nossa, eu não sou mais aquele patinho feio. Eu cresci. Estou branco e lindo. De repente, os cisnes que estavam nadando ali no lago chamaram: "E aí, jovem? Vem aqui, meu jovem lindo. O que você faz aí? Vem nadar com a gente." E de repente, ele percebeu que não era um patinho feio, mas um belo cisne. E foi nadar feliz da vida com sua nova família. Tudo lindo! É, galerinha, essa daí é a nossa história do patinho feio. Quem já tinha ouvido essa história? Alguém já ouviu? Ah, legal. Mas é aquele combinado, né, gente? Então vocês ouviram de maneira diferente e agora vai contar para muita gente. Vamos fazer atividade? Vamos lá? Então, hora da atividade. Vamos ver. Como o patinho se sentiu por ser diferente? Triste, feliz ou bravo? E aí, turminha? Como ele se sentiu? Ah, isso mesmo, resposta correta. Ele se sentiu triste, ele ficava muito triste porque ele era diferente, não é mesmo? E aqui a outra atividade. Qual era a verdadeira família do patinho? Gatinho, cisne ou os peixes? E aí, turminha? Qual era a verdadeira família desse patinho? Anteninhas ligadinhas, ouvindo resposta? Isso! Era a família dos cisnes, né? Então ele era um belo cisne. É, gente, olha só que legal. E aqui, por que o patinho foi rejeitado? Por que ele foi rejeitado? Ai, porque ele era diferente? Porque estava sujo? Ou porque ele chorava muito, hein? É, isso aí. Ele era diferente, né? Então, todo mundo achava ele feio, porque ele era diferente dos outros. Com quem o patinho ficou? No final, ele foi embora com quem, gente? Ele ficou sozinho? Ele ficou com os pássaros ou ele ficou com a família de cisnes lá, com a sua família? Ele ficou com a sua família, não é mesmo? Ele descobriu que ele não era nada feio, mas que ele era um belo cisne, não é isso? Bom, turminha, espero que tenham gostado da nossa história. Depois, quando tiver um tempinho, pesquisa mais aí sobre contos e conta para mim quais os contos vocês descobriram, tá certo? Então, aguardo todos na próxima aula, porque ler é como abrir uma porta mágica para um mundo cheio de histórias e coisas incríveis. Quando a gente faz uma leitura, né? A gente viaja, a gente conhece personagens, né? E desperta a curiosidade. Espero que tenham gostado da nossa aula. Aguardo todos na próxima. Não esquece o combinado, curtir a nossa aula, compartilhar com os coleguinhas e ativar o sininho, tá bom? Aguardo todos na próxima. Tchau!